Mateus capítulo 8, verso de número 23. Entrando ele no barco, seus discípulos o seguiram. E eis que no mar se levantou uma tempestade tão grande que o barco era coberto pelas ondas. Ele, porém, estava dormindo. E os seus discípulos, aproximando-se, o despertaram, dizendo: Senhor, salva-nos, que perecemos. E ele disse-lhes: por que temeis, homens de pequena fé? Levantando-se, repreendeu os ventos e o mar, e seguiu-se uma grande bonança. Presta atenção neste fato. Jesus estava num barco. Aleluia, glória a Deus. Esse barco estava sendo conduzido. E de repente surgiu uma grande tempestade. Aleluia. E Jesus chegou para os discípulos e diz: homens de pequena fé? Se você prestar atenção, tem uma interrogação. Jesus não falou que eles eram homens de pequena fé. Jesus fez uma pergunta para eles: homens de pequena fé? Mas por que Jesus fez essa pergunta para eles? Porque o contexto diz: Senhor, salva-nos, porque estamos perecendo. Olha para cá, gente. O medo que eles tinham era de morrer, era de perder a vida. Por isso Jesus fez uma pergunta para eles: por que vocês estão com medo, homens de pequena fé? Então presta atenção, gente, olha para cá. O medo, ele pode chegar a um nível da pessoa ficar desesperada. Isso se chama pavor. O que é isso? É medo incontrolável. Deu para entender? Fala amém. Amém. E esse tipo de medo paralisa as pessoas. Verdade. A ponto do coração dela ser dominado pela dúvida. A ponto do coração dela chegar no nível de endurecer. Então eu queria que você entendesse aqui a importância da pequena fé. Jesus não falou que eles tinham pequena fé. Jesus fez uma pergunta para eles. Por quê? Porque Jesus sabia que uma pequena fé pode ser suficiente para muitas vitórias na vida. Glória a Deus. Eu quero ler um texto, depois eu quero contar um testemunho verídico que aconteceu. Olha para você entender. Abre comigo aí em Mateus capítulo 17. Vamos ver o que Jesus falou sobre a pequena fé. Aleluia. Capítulo 17, verso 20. Amém? Aleluia. Capítulo 17, verso de número 20. A partir do verso de número 20, né? E Jesus lhes disse: por causa da vossa pequena fé, porque em verdade vos digo que se tiverdes fé como um grão de mostarda, direis a este monte: passa daqui para colar,
que há de passar, e nada vos será impossível. Por que os discípulos agora, olha para cá, estão ouvindo de Jesus a causa de eles não terem libertado uma criança de espírito imundo? Olha para você entender. A Bíblia diz que um pai pegou o filho, talvez desesperado, e levou os discípulos. E o texto diz que os discípulos não puderam expulsá-lo, não puderam libertar o garoto, a criança. E aí surgiu uma pergunta, e eles mesmos fizeram essa pergunta para Jesus: por que não podemos expulsar o espírito imundo da criança? Aí Jesus responde, verso número 20: por causa da vossa pequena fé. Mas aí a Bíblia diz que Jesus falou: porque em verdade vos digo, se tiverdes fé como um grão de mostarda, direis a este monte: passa daqui para colar, há de passar, e nada vos será impossível. Se você parar para analisar, ler esse texto apenas com a mente natural, você vai ver que Jesus está entrando em contradição. Por que eu digo isso? Porque, ao você entender, por causa da pequena fé dos discípulos, eles não puderam libertar a criança. Aí depois ele diz: porque se tiverdes fé como um grão de mostarda. É aqui que muitos erram. Sabe por quê? Porque você sabe o tamanho do grão de mostarda. Se eu botar no dedo aqui, vocês não conseguem enxergar. Porque ele é minúsculo. Porém, ele tem algumas características importantíssimas. Primeiro, o grão de mostarda é resistente. O grão de mostarda também, ele floresce rapidamente. Então Jesus não está aqui condenando o tamanho de fé dos discípulos. O que Jesus está dizendo é que a pequena fé que eles tinham não era resistente, não era suficiente, não ia produzir resultado que eles precisavam. Da mesma forma que eu quero que você entenda, a fé, uma pequena fé, ele pode ser uma realidade na sua vida, mas essa pequena fé precisa produzir resultado. Imagine você, uma criança que nasce na sua casa. Qual é o natural de uma criança? Desenvolver. Se a criança não se desenvolve, não cresce de tamanho, de estatura, será que o pai e a mãe ficam preocupados? O que eles vão fazer? Procurar um especialista para ver o que está acontecendo. É ou não é? Agora imagine uma fé no seu coração. Ela precisa também crescer. Ela precisa trazer resultado de mudança. Ela precisa trazer resultado de vitória, de resposta de Deus para a sua vida. Aqui Jesus não está condenando a pequena fé dos discípulos, não. O que Jesus está dizendo é que eles precisam ter resistência da confiança que eles tinham em Deus. Glória a Deus.